Nenhum planeta lá fora e nenhum cidadão do mundo de um determinado planeta lá fora chegou onde chegou sem ter compreendido o que era a cooperação, como uma vez o próprio Arnetoliel me ensinou. Hoje você ajuda o seu vizinho a capinar o seu lote e amanhã, quando você estiver fazendo algum serviço, como por exemplo, consertando o seu telhado, ele vai vir e te ajudar. Essa é a moeda de troca, certo? Essa é a moeda de troca. Então, quando os mundos nesses planetas compreenderam isso, eles começaram a trabalhar uns pelos outros. E aí entrou em colapso o sistema econômico, o sistema global, os governos imperialistas caíram, porque aquelas pessoas entendiam que não era mais necessário depender de um sistema financeiro para sobreviver, mas sim da cooperação de toda uma coletividade. Mas isso levou centenas de anos. Pessoas morriam, pessoas nasciam, pessoas morriam, pessoas nasciam, pessoas nasciam, pessoas morriam, até que tudo foi limpo. Tudo foi limpo. Então isso é só um exemplo. Só que adotar isso nesse mundo em que vivemos, aí sim é impossível, porque jamais será. Porque tudo aqui foi corrompido, tudo foi corrompido. Tudo perdeu o sentido, correto? Tudo. Então, se eu pudesse escolher, né, não ser contactado jamais e tivesse para mim essa sugestão, que nem eu falei para vocês naquela época, eu preferiria ter morrido ali em 2007, correto? Do que ter aprendido tudo que eu aprendi, ter visto tudo que eu vi e ter sabido e estar sabendo de tudo que eu sei. Não é fácil você todos os dias ouvir vozes do mundo inteiro falando na sua cabeça, misturada com vozes de seres, misturada com tudo que você possa imaginar. Então sempre eu tenho que ficar com o fone no ouvido para distrair com uma música, ou eu tenho que ficar perto de um televisor ligado, conversando com uma pessoa para distrair. Porque se eu ficar só ouvindo a pessoa, eu começo a ficar tonto, entendeu? Eu tenho que ouvir um carro passando, eu tenho que criar essas estratégias para eu próprio me livrar, né, desses barulhos, desses sussurros da minha cabeça. Então, o que foi tirado de mim aqui nesse mundo, quando eu for embora daqui, eu serei recompensado por tudo. Por tudo. O meu dinheiro que eu não pude gastar aqui com joias, com mulheres, com a mídia me visualizando e me glamourando e me colocando como uma referência, como o homem mais rico do planeta. Tudo isso eu já tenho com homens e mulheres do espaço. Por isso não preciso de fama.
Por isso, nunca, nunca, ninguém abertamente veio atrás de mim e disse assim: olha, eu exijo que você esteja no meu canal de TV, eu exijo que você esteja no meu podcast para contar essas verdades. E doa quem doer. Mesmo que meu canal seja cancelado depois de as pessoas te ouvirem. Por quê? Eu já fui convidado? Já, como eu já falei para vocês, mas foi convite. Olha, as portas estão abertas, pode vir. E eu sei que aquilo prejudicaria a pessoa e prejudicaria o repórter. Então por isso que eu nunca fui. Entendeu? Por isso que eu nunca fui. E nunca quis ir. Hoje você olha para o canal lá do Rodolfo e vê lá que os vídeos que ele posta, antigos, ou esse que ele vai postar, que a gente fala de vídeo, né, em formato de áudio, tem ali 123, 300, 400, 500 visualizações, quando na verdade ali são milhares e milhares de pessoas já me ouvindo. Eu estava conversando esses dias com a Graça, com a Silvia, com a mãe da Silvia, na casinha, e eu falei com elas: olha, tudo que acontece no mundo, os senhores do mundo falam comigo antes de fazer qualquer coisa. Por quê? Porque me foi dado o título, sem eu querer, de supervisor do mundo. Então tudo que acontece no mundo, eu fico sabendo antes mesmo de acontecer. Tá entendendo? Então, provocações de guerras, ataques terroristas, todas essas coisas eu sei de forma antecipada. Por quê? Porque o mundo planeja destruir o próprio mundo. Então, o único domínio que eu não posso ter, porque existe protocolos, né? Existe uma questão liberal, vamos dizer assim, né? Empresarial, como no caso do Google, do YouTube, né? Do Facebook, do Instagram, TikTok, Twitter e outras plataformas que conseguem, né, ignorar e dar descredibilidade a qualquer coisa, porque por lei eles têm o direito de censurar dentro da plataforma deles aquilo que eles quiserem. Quem olhava para os meus vídeos lá no canal que ainda eu tenho, mas porém sem nenhum vídeo mais, via que tinha áudios lá com 20 mil, 30 mil, 1.000, 5.000 visualizações, quando na verdade era muito maior a visualização. Mas o algoritmo do sistema dessas plataformas, elas têm a capacidade de diminuir a quantidade de visualizações. Vou dar aqui para você um exemplo. Esse áudio aqui que eu estou gravando, ele terá 3 milhões 118 mil visualizações. Só que se você for lá no Rodolfo e olhar depois esse áudio, depois de 10 dias, que ele teria essas 3 milhões de visualizações, no mínimo vai estar lá entre 80 e 200 visualizações. Por quê? Porque usando esses algoritmos, o outro sistema de inteligência artificial da plataforma entende que aquilo que eu falo não é relevante, não é de interesse do público. Porque o mundo mente. E se o mundo mente, aqueles que estão no mundo e criam as coisas do mundo
mesmo criando a tecnologia, inclui os algoritmos para compor aquilo que é de personalidade humana, ou seja, a máquina-mente. Entenderam? Agora, se eu estivesse aqui contando mentiras, inventando lorotas, amassageando o ego do sistema religioso, falando um pouco da conspiração, não com tanta agressividade e nem denunciando essas coisas, o algoritmo ele seria liberado. Olha, vamos indicar esse camarada aí e colocar ele no ápice da visualização, mesmo que os áudios dele tenha 300 visualizações, nós vamos colocar que tem 300 milhões, porque isso vai fazer com que aguce a curiosidade em outras pessoas. Por quê? Porque ele mente. E ele mente da maneira que nós queremos, porque ele faz parte do mundo. E essa mentira vai desviar o pensamento humano, e esse pensamento fará ele acreditar que ainda ele tem que ser obediente a um Deus, ele tem que ser obediente a uma religião, ele tem que fazer e acontecer para ser salvo, porque senão ele vai ser punido, porque todas as religiões, todos os deuses de todas as religiões, eles punem, eles roubam e eles matam. Entendeu? Mas nenhum Deus de nenhuma religião vai dizer que você deve focar a sua energia nas coisas do planeta, e sim nas coisas do próprio mundo. Então, como eu falo e não sou do mundo, mesmo estando nele, como dizia, né, Arne Toliel, eu vim no mundo, mas não faço parte das coisas que estão nele, porque eu vim não para trazer uma espada sobre o mundo, mas para trazer a verdade. Correto? Então, no mundo aqui, no mundo, eu estou nele, porque eu pago as contas, eu me desloco, eu tenho as minhas necessidades de vestir, calçar e comer, eu preciso de um transporte, então eu faço parte do mundo. Eu convivo e vivo numa casa, num apartamento, porque eu estou no mundo. Mas eu não compactuo com as coisas do mundo, porque as coisas do mundo não estão em mim, da mesma forma que nunca estiveram em Arne Toliel, nem em nenhum outro ser elevado que aqui passou e tentou deixar a herança da sabedoria e do conhecimento, como também foi Zamaniel, entre outros tantos, como o próprio Neburiano e a Enki. Mas hoje, quando você olha pessoas falarem de alienígenas, conspirações, né, abduções, pessoas em podcasts famosos trazendo o assunto, defendendo a teoria, né, de coisas absurdas que vocês sabem do que eu estou falando, o algoritmo dos homens do mundo vai elevar a moral dessas pessoas para justamente tirar a veracidade
do que é verdade. Então, por isso que eu nunca me preocupei, porque eu sei o meu lugar. E o mundo, que é o sistema do Google, do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram, do TikTok e de quaisquer outra plataforma, sabem de mim. Os seus donos, os seus criadores, sabem de mim, sabem quem eu sou. E sabem que por eles essa minha verdade não chegaria a lugar nenhum, só que ninguém, nem no céu, nem debaixo dele, nem debaixo da terra, pode impedir a minha voz chegar aos quatro cantos do mundo e trazer essa verdade que é a verdade da minha vida. O contato que aconteceu comigo e acontece e continuará acontecendo sempre. Como eu disse no começo do áudio, eu conheço homens e mulheres do espaço olhando nos olhos deles. Eu ando em suas máquinas inteligentes. Eu sempre estou em seus planetas, nos planetas que eles colonizaram e que ainda não existe uma vida biologicamente falando, e que está sendo preparado por um processo de terraformação, como eu já falei em todos os meus áudios. Mas o mundo, ele não quer que você do outro lado compreenda e entenda essa verdade, que é minha hoje, mas que será testemunhada por todos os homens e mulheres do espaço quando eles se apresentarem no céu, em suas carruagens, e olhar para cada um dos líderes do mundo que me conhece e dizer: aquele homem ali falou e a voz dele foi calada. Mas hoje, diante de nós, que somos dono de todas as coisas, ele falará e o mundo vai ouvir ele. E aí, nas Nações Unidas, na ONU, eu terei livremente voz. E todas as câmeras do mundo vai focar em mim, e todos os televisores, todos os rádios, todos os meios de comunicação me conhecerão a partir daquele dia. E eu não estarei sozinho, porque do meu lado estará Mazaziel, Agnachete, Zamaniel, Arnetoliel, Atilil, Mereconoabe, Aca e todos que eu já mencionei e todos que eu ainda nem fiz vocês saberem o nome nem o planeta que habitam. Aí nesse dia não haverá algoritmo, não haverá Google, YouTube que impeça a verdade de um simples homem que abriu mão de tudo porque sabe que a sua herança lá será maior, de falar para aqueles que foram impedidos de me ouvir. E aqueles que um dia me criticou, exceto aqueles que já estão debaixo da terra, sendo comido por vermes. Mas aqueles que ainda estarão vivos no dia, chorarão e dirão: um dia eu ouvi esse homem, acreditei nele, depois duvidei. E hoje eu vejo cumprir tudo que saiu da boca dele. Tudo. E não será só eu. Estará também no dia todas as pessoas do projeto Deodara e todos os contactados verdadeiros que estão espalhados e escondidos nesse mundo, porque suas civilizações sabem que eles não têm capacidade de falar porque têm medo. Mas eu, Carlos Henrique, como sou louco, eu falo para quem quiser ouvir.
Mesmo assim, mesmo tendo as habilidades que eu tenho, mesmo sendo quem eu não sou melhor do que ninguém. Nem ninguém é melhor do que eu. Eu sou um Deus, você que me ouve é um Deus e uma deusa, e estamos habitando em uma deusa maior chamada Eleap, que foi feita pelas mãos de uma criadora grandiosa e de um criador grandioso. Foi feita e dada como lua para o planeta maior chamado Tiamat. Então fiquem cientes que, assim como falam na igreja, né? Cuidado com os falsos profetas, com os falsos pastores, com os falsos ministros do evangelho, eu digo para vocês, cuidado com os falsos contactados, com os falsos abduzidos, com os contadores de histórias, porque eles estão sendo patrocinados por um sistema que dita as regras nos seus algoritmos. Correto? Então esse é o áudio que eu deixo para vocês no dia de hoje. Como eu disse, eu falei olhando para Silvia, para Graça, para a mãe dela. E mesmo que você do outro lado que está me conhecendo agora, ou que me conheceu tem pouco tempo, não pode me ver falando isso, olhando nos seus olhos ainda, eu digo, eu nunca, jamais irei abandonar qualquer que seja de vocês. Qualquer um. E mesmo quando nós estivermos em outros mundos, nas arcas celestiais, em qualquer lugar que vocês estiverem, mesmo depois de ter passado dessa vida para outra, ou aqueles que não experimentarão a morte ter ido direto, nós, eu e vocês, estaremos sempre juntos. Eu olho para cada um de vocês todos os dias. Todos os dias. Porque a partir do momento que vocês passaram a me ouvir e praticar o que eu ensino de livre e espontânea vontade, vocês se tornaram a minha responsabilidade. Então é minha responsabilidade advertir. E quando falar exortando, edificando e consolando. Correto? Então eu deixo esse áudio para vocês, hoje, sexta-feira, e encerro ele agora às 20 horas e 40 minutos. Um abraço a todos vocês.